Esse assunto, então, depois do voto do Alexandre de Moraes na quarta-feira, ele respinga ontem, quinta-feira, no Congresso, e com opiniões bem diversas, né? Eu separei aqui duas, porque são duas opiniões, realmente, cada uma de um ponto de vista, e é legal porque você aí de casa forma a sua opinião, ou te ajuda a formar a opinião. Eu vou colocar primeiro na tela uma crítica à votação que está rolando no STF. Essa crítica se deve tanto ao fato de a discussão estar acontecendo no STF e não no Congresso, quanto ao mérito mesmo da questão, que seria a descriminalização para uso pessoal. E aí quem faz essa crítica é o Pacheco, presidente do Senado. Vou colocar para vocês aqui o vídeo dele, um trecho pelo menos, né, do Rodrigo Pacheco falando. De fato, houve, a partir da concepção de uma lei antidrogas, também uma opção política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele cominada, naquelas modalidades todas que estão na lei, e de prever também a criminalização do porte para uso de drogas. Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada, o foro de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. Ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para uso pessoal, de quem se irá comprar a droga? De um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo equiparado a hediondo. E isso acaba gerando uma perplexidade enorme, porque diferentemente de outros países que se programaram para essa legalização e o fizeram com discussão política através de lei, permitindo então uma cadeia de fornecimento da maconha especialmente, como é o caso do Uruguai, como é o caso da Espanha, há uma organização e um programa de saúde pública que compreende, primeiro, a premissa fundamental de que isso pode ser ruim para a saúde, especialmente de jovens. Perfeito, então separei esse trechinho aí. Como vocês dizem, o principal ponto, acho que do mérito da questão é ele dizer que essa decisão poderia estimular o tráfico, né? E além de reclamar que está sendo discutido no STF, mas deveria, por ser uma lei, estar sendo discutida no Congresso. É o entendimento dele, Rodrigo Pacheco, mas o STF também tem esse poder de falar sobre as leis, né? E o que é constitucional e o que não é. Por outro lado, uma outra opinião que eu trago para vocês aqui é da deputada a Erika Hilton. Ela gravou um vídeo nas redes sociais. Salvo engano, esse vídeo foi publicado até antes do voto do Alexandre de Moraes. Mas ele ganhou muita força e repercussão ao longo do dia de ontem, sendo compartilhado nas redes. Ela traz um outro ponto de vista, questionando essa argumentação de que a descriminalização iria estimular o tráfico. Toma um importante julgamento sobre o porte de drogas no Brasil. Nós sabemos que esse é um debate que está para além da legalização do porte das drogas, mas é uma tentativa de frear a violência e o genocídio racial que ocorre no Brasil, fantasiado e encoberto por essa política atrasada, nefasta, de perseguição aos corpos vulneráveis, à população negra, à população pobre, que morre cotidianamente exatamente por conta dessa política, quando, na verdade, os grandes traficantes e responsáveis pela manutenção da droga no nosso país seguem livres, absolvidos, soltos, impunes. Esta é uma decisão fundamental e importante porque ela fala sobre vida, ela fala sobre garantia de direito, ela tira da mão do policial da ponta o poder de tomada de decisão que muitas vezes a gente sabe maqueia a situação, implanta drogas aonde não existia. O Supremo Tribunal Federal traz para si a responsabilidade de dar fim a essa falácia que é a guerra às drogas. Nós seguiremos acompanhando a votação no Supremo Tribunal Federal e torcendo para que o Brasil, assim como outros países do mundo, possam avançar nessa pauta e que nós possamos fazer com responsabilidade, com seriedade, um debate de política de drogas voltada à saúde, à assistência social e ao fim do encarceramento e do genocídio, exatamente por não termos a condição de discutir com seriedade e profundidade um debate tão sério e tão fundamental como esse. Sigam acompanhando daí também, porque esta é mais do que uma pauta sobre drogas, é uma pauta sobre vida, é uma pauta sobre futuro, é uma pauta sobre liberdade, esperança e qualidade na discussão sobre a política de drogas no Brasil. Pô, achei bem pertinente aí também os argumentos da Erika Hilton. E vamos um pouco na linha do que o Alexandre de Moraes defendeu no voto dele a favor da descriminalização na quarta-feira, né? Antes de ontem, falando sobre... Hoje, pela lei ali, você prende muito mais pessoas pretas e pobres do que pessoas brancas e ricas
mesmo essas pessoas às vezes sendo enquadradas ali pela polícia com a mesma quantidade, né, de droga, especificamente de maconha. Então, talvez se faça necessário mesmo você pelo menos determinar ali uma quantidade, para não ficar tudo a cargo do policial que faz a abordagem, porque a gente sabe que, infelizmente, por uma questão estrutural, a nossa abordagem policial, ela tende muito mais a abordar, e o Paulo Cruz fala muito sobre isso, ontem no programa da Marcela, aqui no Flow News às 6h30, isso foi assunto também, e ele fala muito, né, sobre como o pobre, especificamente o preto, ele é sempre visto como alguém subalterno e mais propenso a receber uma abordagem policial aqui no Brasil, isso não é novidade para ninguém, né. Então, acho interessante também o ponto aí da Erika Hilton nessa discussão, que parece ser muito mais ampla mesmo do que só a questão da droga ou não.